Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Sistemas Lógicos Programáveis do nosso curso de Automação. Eu me chamo Everaldo, para quem não me conhece, eu vou estar passando para vocês alguns conhecimentos acerca desse conteúdo. Hoje vamos estar falando um breve histórico, e caminhar um pouquinho no nosso conteúdo aí. O que seria controlador programável? Como surgiu os controladores programáveis? Então, antes mesmo da industrialização da eletrônica digital, os projetistas de comando elaboravam circuitos digitais como contatos programáveis. O programa era armazenado em plugs multipinos e as instruções codificadas por meio de ligações elétricas entre os pinos desses plugs. Esses programas eram muito limitados e sua principal função era a seleção das operações das máquinas ou processos. Então, dessa forma, além de uma operacionalidade muito baixa, existiam outros problemas como alto consumo de energia, difícil manutenção, modificações de comandos dificultados e onerosos, com muitas alterações na fiação, ocasionando número de horas paradas. E número de horas paradas a gente sabe que é perca de dinheiro, perca dos ativos da empresa. Além de que as dificuldades em manter documentação atualizada dos esquemas de comando modificado. Com a industrialização da eletrônica, os custos diminuíram, ao mesmo tempo em que a flexibilidade aumentou, permitindo a utilização de comandos eletrônicos em larga escala. Mas alguns problemas persistiram, e quem sentia esses problemas de forma significativa era a indústria automobilística, pois a cada ano, com o lançamento de novos modelos, muitos painéis eram sucateados, pois o custo para alteração eram maiores do que a instalação de novos painéis. Porém, em 1968, a GM, através de sua divisão Hidromática, preparou as especificações detalhadas do que posteriormente denominou-se Controlador Programável, ou CP. Essas especificações retratavam as necessidades da indústria, independente do produto final que iria ser fabricado. Em 1969, foi instalado o primeiro CP na GM, executando apenas funções de intertravamento. Historicamente, os CPs tiveram a seguinte evolução. De 1970 a 74, em adição às funções intertravamento e sequenciamento lógica, foram acrescentadas funções de temporização e contagem, funções aritméticas, manipulação de dados e introdução de terminais de programação de CRT, que significa Cartridge Ray Tube. De 1975 a 79, foram incrementados ainda maiores recursos de softwares que propiciaram expansão de capacidade de memória, controles analógicos de malha fechada com algoritmos PID, utilização remota de interface de ES ou entrada e saída e a comunicação com outros equipamentos inteligentes. Então, com o desenvolvimento desse período, o CP passou a substituir o microcomputador em muitas aplicações industriais. Nessa década atual, através dos enormes avanços tecnológicos, tanto de hardware como de software, podemos dizer que o CP evoluiu para o conceito de controlador universal de processos, pois pode configurar-se para todas as necessidades de controle de processos e com recursos extremamente atraentes. E daí começamos a fazer a chamada automação industrial. Então, automação industrial, antes de iniciarmos os nossos estudos de controles programáveis, a gente precisa saber sedimentar alguns conceitos importantes. Um desses conceitos está relacionado com as respostas para algumas perguntas, tipo, o que é controle? Conforme o dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, podemos definir a palavra controle como segue: do francês contrôler, ato ou efeito ou poder de controlar, domínio, governo. O segundo conceito que temos sobre controlar seria fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos
ou sobre produtos, assim por diante, para que tais atividades ou produtos não se desviem das normas pré-estabelecidas. E aqui temos um diagrama de blocos de um sistema de automação, onde temos os controladores, o controlador, os atuadores, o processo que vai ser feito e os sensores, correto? Então, o controle, vendo sob o ponto de vista tecnológico, tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de ações planejadas, modelando o processo desde os mais simples até os mais complexos. Aí você vem e me pergunta, o que é automação industrial? Então, todas as vezes que se relaciona a um processo que introduzimos alguma nova técnica de controle, estamos falando de automação industrial. Então, na verdade, a utilização dessa técnica estará diretamente relacionada com o aumento de produtividade, qualidade, flexibilidade e confiabilidade. Notamos que o termo automação que vai descrever um conceito muito amplo, onde envolve um conjunto de técnicas de controle de quais criamos um sistema ativo capaz de fornecer a melhor resposta em função das informações que recebe do processo que está atuando. Dependendo das informações, o sistema irá calcular a melhor ação corretiva a ser executada. Então, nesse ponto, podemos verificar as características relacionadas com o sistema de malha fechada. Também denominamos sistemas realimentados, que no caso dessa figura, né? Um sistema que é realimentado, e ele vai num ciclo constante, onde as informações são alimentadas pelos atuadores, pelo processo e pelos sensores. Isso aqui vai nesse ciclo constante o tempo todo de troca de informações. A teoria clássica de controle define e modela matematicamente essa característica, dando uma conotação científica e tecnológica a este assunto. Vamos falar um pouquinho de noções de lógica combinacional. Vamos trabalhar alguns conceitos importantes para o desenvolvimento de um processo lógico de raciocínio que mais adiante nos permitirá compreender como estarão relacionados todos os fatores relevantes à elaboração de projetos envolvendo controladores programáveis. Quais seriam as operações fundamentais? A teoria matemática das preposições lógicas foi apresentada em 1854 pelo filósofo e matemático inglês George Boole, do diagrama de Boole, booleanos, de 1815 a 1864, definindo assim os conceitos básicos da chamada álgebra de Boole, ou para dois valores, sistemas binários. Mas foi somente em 1938 que o engenheiro americano Claude Eudith Chernow aplicou a teoria de Boole ao estudo e simplificação de funções usadas em telefonia, percebendo que as leis que regem as relações entre preposições lógicas eram as mesmas que se aplicavam para dispositivos de chaveamento de dois estados, já que esses dispositivos podem assumir os seguintes estados como exemplo. Ele pode estar ligado ou desligado, pode estar aberto ou fechado, potencial alto ou potencial baixo, verdadeiro ou falso. Então é um sistema binário, ou seja, ou um ou outro. As funções booleanas. A álgebra de Boole está estruturada da seguinte maneira: um conjunto S de três operações definida sobre essa operação, que seria a operação e ou e complemento. Os caracteres 0 e 1 não abordaremos de forma detalhada os teoremas postulados e leis dessa teoria, mas a ideia de uma função lógica segue o mesmo conceito das funções da álgebra tradicional, onde uma função assume um único valor para cada combinação de valores possíveis, assumindo pelas suas variáveis. Note que, na realidade, uma função lógica booleana com n variáveis irá apresentar um total de combinações dadas por segundo. Se adotarmos um procedimento formal para análise dos valores possíveis
para uma função booleana, chegaremos à conclusão que o processo seria bastante cansativo e muito suscetível a erros relacionados basicamente com a falta de atenção. Então, para facilitar essa análise, foi proposta pelo matemático inglês Charles Lethbridge Dawson uma forma tabular de representação conhecida como tabela verdade ou truth table. A seguir veremos as equações algébricas e as tabela verdade dos operadores fundamentais da álgebra booleana. Galera, só para curiosidade, o Charles Lethbridge Dawson era o pseudônimo usado, era Lewis Carroll, que foi o nome adotado quando o mesmo escreveu o livro Alice no País das Maravilhas, tá? Só questão de curiosidade aí. Então aqui vou mostrar para vocês, galera, a tabela verdade, e a álgebra booleana aqui, correto? Que eu falo aqui, a truth table aqui. Aqui, por exemplo, está o operador AND. Esse operador AND significa o que? Essa aqui no caso, F é igual a A vezes B, A e vezes B. Então a tabela verdade seria o que? Isso aqui seria na equação algébrica. Na tabela verdade temos A e B e F. F seria igual a A e B. Isso aqui seria, a verdade seria o que? No caso, se for iguais, os dois no A e no B, então isso aqui vai voltar o valor correto, né? O primeiro valor aqui, ó. No caso aqui, se fosse 0 e 0, seria igual a 0. 0 e 1, na tabela verdade ficaria 0. Se fosse 1 e 0, igual a 0. Se fosse 1 e 1, seria igual a 1. O único diferencial aqui nessa tabela verdade seria isso daqui, essa indicação aqui. No caso, se fosse 0 e 0 seria 0, 0 e 1 seria 0, 1 e 0 seria 0 e 1 e 1, aí que mudaria o meu valor aqui. Isso é o valor pré-estabelecido na tabela verdade no AND. Agora no operador OR, a equação algébrica F é igual a mais B, na algébrica aqui, e na tabela verdade aqui A e B, F, A ou B. No caso, como fosse 0 e 0 aqui na A e B, o meu retorno seria 0. Quando fosse 0 e 1, o meu retorno seria 1. Quando fosse 1 e 0, o retorno seria 1. Quando fosse 1 e 1, o retorno seria 1. Então, o retorno só seria 0 na minha tabela verdade aqui se fosse a combinação fosse iguais aqui, correto? O resto, qualquer combinação daria 1 para essa tabela do operador OR. Agora do operador NOT, a equação algébrica F é igual a NOT. Isso aqui é sinalzinho de NOT, tá? De não. No caso, a tabela verdade ficaria assim, ó. F NOT A. Quando fosse 0, o meu retorno seria 1. Quando fosse 1, seria 0. Então, um seria o contrário de outro. Isso aqui é mais fácil para no caso da álgebra booleana na tabela verdade aqui. Ficaria bem mais simples do que os outros. A combinação não teria combinação, né? Seria quando botasse o resultado, é como se fosse, se 0 fosse 5, quando botar 0 seria valor 1 e quando fosse 1, valor seria 0. Agora por operador NAND, né? Não e, né? No caso seria, na equação algébrica ficaria esse daqui A e B, NAND, né? Não A e B no caso. A tabela verdade aqui seria F, A, NAND, B. No caso, aí seria o contrário da outra, da AND. Aqui, quando fosse 0 e 0, o resultado retornaria 1. Quando fosse 0 e 1, seria 1. Quando fosse 1 e 0, seria 1. E quando fosse 1 e 1, seria 0. Essa tabela é o contrário dessa tabela verdade aqui, ó, né? Da tabela AND aqui, ó. É o contrário dela. Se perceberam aí, seria o contrário dela. Beleza? É bem simples assim. Eu estou passando, galera, só para questão de curiosidade, tá? Isso daqui porque é interessante vocês entenderem isso aqui da álgebra booleana para entender dos controles programáveis, como é feita a programação deles. Aqui agora seria do operador NOR, né? Não ou, né? No caso, não ou. Equação algébrica aqui, F, A e B, A, NOR, B aqui, né? No caso, a tabela verdade ficaria aqui, F, A, NOR, B aqui. No caso, quando fosse 0 e 0, o resultado retornaria 1. Quando fosse 0 e 1, o resultado seria 0. Quando fosse 1 e 0, seria 0. Quando 1 e 1, o resultado também seria 0.
Isso daqui, como vocês podem perceber, só tem duas respostas, como é feito, ele é binário. E por último aqui, vamos ver o operador XOR aqui, equação algébrica ficaria dessa maneira aqui, ó, F igual a, né, A não B e A não B e A B não, aqui no caso seria o contrário. A tabela verdade nós ficaria aqui, F igual a X OR B, no caso aqui 0, quando fosse 0 e 0 na tabela aqui, o retorno meu seria 0, quando fosse 0 e 1, o resultado retornaria 1, quando fosse 1 e 0, o resultado seria 1, e quando fosse 1 e 1, o resultado seria 0. Aí eu apresentei para vocês as tabelas aí, booleanas aí, né, da tabela verdade aí, e vocês perceberam que são todas binárias, ou pelo número 0 ou número 1 que é colocado aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sinais, né? Temos os sinais analógicos e os digitais. Os sinais analógicos são sinais que variam continuamente no tempo, conforme uma regra de comparação e uma referência definida. Por exemplo, potenciômetros, transdutores, comparação de referência definida, de temperatura, pressão, célula de carga, umidade, vazão, medidores, válvulas e atuadores analógicos, acionamentos de motores, etc. Esses são a questão dos sinais analógicos. E os digitais? Eles são sinais que variam continuamente no tempo, assumindo apenas dois valores definidos e distintos. Podemos ainda encontrá-los subdivididos em dois grupos. No caso, podemos encontrá-la no valor de single byte, né, que são dispositivos que apresentam sinais que poderão ser representados por bits individuais. Exemplos: portões, chaves, seletoras, chaves fim de curso, pressostatos, termostatos, chaves de nível, contato de relés, contato auxiliares de contatores, alarmes, solenoides, lâmpadas, bobinas de relés, bobinas de contatores e assim por diante. E também na forma de multi-bit, que são dispositivos desse tipo, apresentam sinais representados por bits agrupados em conjunto, formando assim o que chamamos de palavra binária. Por exemplo, encoder absoluto, chave to be well e assim por diante. A definição do sistema analógico digital ele foi desenvolvido para o uso de ambiente industrial, né, que usa uma memória programável para armazenamento interno de instruções do usuário para a implementação de funções específicas tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem aritmética. Então, para controlar através de entradas e saídas vários tipos de máquinas e processos. O CP de seus periféricos, ambos associados, são projetados de forma a poder ser integrados dentro de um sistema de controle industrial e finalmente usados a todas as funções às quais ele é destinado, né? E qual que é o seu princípio de funcionamento, né? O controlador programável, como todo sistema microprocessado, tem seu princípio de funcionamento baseado em 3 passos, né? Aqui temos o início aqui, ele tem que ler as entradas, executar o programa e atualizar a saída. Correto? Por exemplo, com partida, o CP executará a seguinte tarefa, né? Transferirá os sinais existentes na interface de entrada para a memória de dados, memória RAM. Iniciará a varredura, no caso, quando executar o programa, que ele iniciará a varredura de software aplicando o armazenamento da memória de programa scan, utilizando os dados armazenados na memória de dados. Dentro deste ciclo, executará todas as operações que estavam programadas no software, aplicando como intertravamentos, habilitação, temporizadores contadores, armazenagem de dados processados na memória de dados e assim por diante. Então, no caso da saída atualiza as saídas aqui. No caso, concluídas a varredura de software aplicativo, o CP transferirá os dados processados, resultados de operações lógicas, para a interface de saída. Paralelamente, novos dados provenientes da interface de entrada irão alimentar a memória de dados. Vamos falar agora um pouquinho dos aspectos de hardware.
Então, o diagrama de blocos dessa figura representa a estrutura básica de um controlador programável com todos os seus componentes. Esses componentes irão definir o que denominamos configuração do CLP. Aqui, por exemplo, temos a fonte, temos o processador, a memória e o barramento, são os dados e endereços do controle. Aqui temos as entradas e as saídas de informação. Esse aqui é o diagrama de blocos simplificado de um controlador programável. Aqui, vamos falar da fonte de alimentação. A fonte é que fornece todos os níveis de tensão exigidos para as operações internas do CP, né? Por exemplo, CPU, memória, entrada e saída. Agora, o CPU é o cérebro do sistema. Ela é que lê o sinal de entradas da memória de dados, executa operações aritméticas e lógicas baseadas na memória de programa e gera os comandos apropriados para a memória de dados controlar o estado das saídas no caso, né? Vamos fazer algumas considerações acerca aqui, né? Por exemplo, aqui, utilizar microprocessadores ou microcontroladores de 8 ou 16 ou 32 bits e em CPs maiores um coprocessador, microprocessador dedicado adicional para aumentar a capacidade de processamento em cálculos complexos com a aritmética de ponto flutuante. A maioria dos fabricantes de CPs especificam o tempo de varredura como função do tamanho do programa, de P e 10 microsegundos, né? Em 1 kW de programa no caso. E situam-se na faixa de 0,3 até 10 microsegundos, caracterizando a existência de CPs rápidos e lentos. Alguns fabricantes provêem em recursos de hardware e software que possibilitam interrupções na varredura normal de forma a ler uma entrada ou atualizar uma saída imediatamente. Recurso de autodiagnose para detecção de indicação de falhas, comunicação de memória, bateria, alimentação e temperaturas e assim por diante. Também são também disponíveis em alguns CPs. Normalmente os indicadores estão localizados na parte frontal do cartão da OCP. No caso das memórias aqui, no caso de memória de dados, também conhecidos como memórias de rascunho, servem para armazenar temporariamente os estados de entrada e saídas, marcadores, presets de temporizadores, contadores e valores digitais para que a CPU possa processá-los. A cada ciclo de varredura, a memória de dados é atualizada, geralmente a memória RAM, né? A memória do usuário agora, ela serve para aumentar as instruções de softwares, aplicativo e do usuário, programas que controlam a máquina ou a operação dos processos, que são continuamente executados pela CPU, e pode ser memória RAM, EPROM, NVRA-M ou da Flash EPROM. Aqui agora vamos entender falar um pouquinho das entradas e saídas aqui, das interfaces de entrada e saída. Os hardwares de entrada e saídas, frequentemente chamados de módulos de EIS, é a interface entre os dispositivos conectados pelo usuário e a memória de dados. Na entrada, o módulo de entrada aceita as tensões usuais de comando de 24 a 110/220, que chegam e as transformam em tensões de nível lógico aceitos pela CPU. O módulo de saída comuta as tensões de controles fornecidas necessárias para acionar vários dispositivos conectados. Os primeiros CPs, como já mencionados anteriormente, eram limitados em interfaces de entrada e saídas discretas, ou seja, admitiam somente a conexão de dispositivos do tipo ligado ou desligado, ou on e off, né? Ou aberto e fechado e assim por diante, o que naturalmente os limitavam um controle parcial do processo, pois variáveis como temperatura, pressão e vazão e as medidas controladas através de dispositivos operados normalmente com sinais analógicos não eram passíveis de controle. Mas, todavia, os CPs de hoje provê de uma gama completa e variada de interfaces discretas e analógicas que os habilitam a praticamente qualquer tipo de controle. As entradas e saídas são organizadas por tipo de funções e agrupadas em grupos de 2, 4, 8, 16 e até 32 pontos, circuitos por interface.
de cartão eletrônico de entrada e saída. Os cartões são normalmente do tipo de encaixe e configuráveis de forma a possibilitar uma combinação adequada do ponto de entrada e saída, digitais ou analógicos. Então, assim, a quantidade máxima de pontos de entrada e saídas disponíveis no mercado de CPs pode variar desde 16 a 8.192 pontos normalmente, o que caracteriza a existência de pequenos, médios e grandes CPs, embora uma classificação de CPs devesse considerar a combinação de diversos aspectos: número de pontos de entrada e saída, capacidade de memória, comunicação, recurso de software e programação. Sobre os periféricos, falar um pouquinho sobre os periféricos aqui. Dentre os diversos equipamentos periféricos ao CP, podemos destacar os de programação, que basicamente têm por finalidade principal a introdução do programa de controle na memória do CP e a visualização e documentação dos mesmos. Os equipamentos de programação mais comumente utilizados são os seguintes: terminal inteligente, sendo microprocessado, é capaz de executar funções de edição de programas e outras independentemente da UCP do controlador. Ele possui sua própria memória com software para criação, alteração e monitoração de programas. A grande vantagem é de poder também editar e armazenar os programas de controles sem estar acoplados ao CP. Essa capacidade é conhecida como programa offline. Em geral, esses terminais possuem acionadores de flop disks, discos flexíveis e programadores de EPROM, o que possibilita também o arquivo de programas tanto de flop disk como de EPROMs também, E alguns terminais possuem ainda uma interface de rede que permite acoplá-los às redes locais de comunicação. Este arranjo vai permitir que o terminal acesse qualquer semestar acoplado diretamente a qualquer CP. Com software adequado, este arranjo pode permitir também um meio centralizado de aquisição e apresentação, inclusive gráfica, dos dados dos diferentes controladores de rede. Uma desvantagem dele seria que esses terminais não são intercambiáveis entre diferentes fabricantes de CPs, Então, dependendo disso daí, só o do mesmo fabricante que poderia fazer a intercambialização deles, ou simplesmente a troca, Os microcomputadores. Então, com o advento dos microcomputadores pessoais, os PCs, e com o crescente utilização dos mesmos em ambientes industriais, a grande maioria dos fabricantes desenvolveram softwares especiais que possibilitam utilizá-los também com programadores tanto online como offline. A grande maioria desses softwares foram desenvolvidos com base na linha de micros compatíveis com IBM PCs, facilitando inclusive a compilação de programas em linguagens de alto nível, como o Basic, o C++, o Pascal e assim por diante. Há atualmente uma acentuada utilização desses equipamentos com CPs, principalmente com a interface homem-máquina, processos no nível de supervisão do controle de processos. Os mini programadores ou terminais de bolso são bastante compactos, assemelhando-se em muito com as calculadoras de mão. Este equipamento é preferencialmente utilizado para a aplicação no campo, para testes e parametrização. E os outros periféricos? Aí dentro da família de equipamentos periféricos aos CPs, podemos destacar o seguinte: sobre a interface homem-máquina. Com as dimensões reduzidas, são utilizados principalmente para a introdução e visualização de dados e mensagens. São compostos de um teclado numérico funcional, muitas vezes do tipo membrana, e de display alfanumérico, sendo gerenciados por um microprocessador. As impressoras, elas são utilizadas normalmente para prover cópias de programas, controle de geração de relatórios e mensagens ao operador. A comunicação é feita normalmente através da interface de comunicação serial padrão RS-232C. E agora sobre o interfaceamento de periféricos, ou seja, comunicação serial, que é a mais comumente utilizada para a maioria dos periféricos, é feita utilizando-se simples cabos de par traçado.
Os padrões mais utilizados são o RS232C, loop de corrente de 20 mA, e o RS422 RS485. Em alguns casos, o RS232C. Este padrão é que vai definir basicamente as características dos sinais elétricos, bem como os detalhes mecânicos ou pinagens da interface. É empregado para velocidades de transmissão de até 20 kB ou bytes por segundo e a distância máxima de 15 metros. Com a utilização dos modems, essa distância pode ser ampliada de RS422 para RS485. Então, é uma versão melhorada do padrão RS232C. Ela vai possibilitar principalmente o emprego de velocidade de transmissão de até 100 kB para distância de até 1.200 metros, podendo alcançar a velocidade da ordem de mV para distância menores loop de corrente, no caso de 20 mA. A interface de corrente é idêntica à do RS232C e, evidentemente, como é baseada em níveis de corrente em vez de tensão, vai possibilitar o emprego da distância bem maiores. Muitos CPs oferecem ambos os padrões RS232 e de loop de corrente. Então, galera, por hoje é só. Vimos um pouquinho do contexto histórico hoje e aguardo vocês na nossa próxima teleaula.